vamos, nessa noite, estudar o livro de Miqueias. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia nesse livro que é não muito conhecido, né? Miqueias, às vezes, fica fora das nossas listas dos profetas menores, porque nós esquecemos desse nome. Mas hoje vai ser uma noite dedicada apenas a esse livro. Que Deus nos dê graça nesse estudo. Miqueias depois de Jonas. Nós já leremos grande parte desse livro nessa noite. Vamos orar novamente, queridos. Senhor Deus, nós acabamos de orar a Ti, de cantar a Ti. Já fomos edificados com a leitura da Tua Palavra e com todas essas coisas. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E esse momento nós entendemos ser o ápice do culto a Ti, que é quando o Senhor responde a tudo o que já falamos a Ti. Responde através do texto bíblico. Então nós oramos para que o Teu Santo Espírito, através da obra do Teu Santo Filho, nos faça compreender a Tua Santa Palavra. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Qual seria a melhor maneira de mudar um país? Qual seria? Há quem diga que talvez seria reformular a liderança, e as eleições estão aí para isso. Mas outros diriam que é fazer uma reforma no meio do povo. Então, ter mudança individual na vida das pessoas, e isso naturalmente vai produzir mudança no país. Qual seria a opinião de Deus? Como você muda um país? Se a gente olhar para a Escritura, Deus diz das duas formas. Você não precisa escolher uma e deixar a outra de lado. E fica claro isso, porque Deus diz, você faz uma mudança em um país confrontando os seus líderes, então você produz uma mudança de cima para baixo, na hierarquia. E também você faz uma mudança no país, convocando o povo a mudar. Então uma mudança de baixo para cima. Nos dois movimentos, é assim que Deus usa para mudar uma nação. Quer um exemplo disso? Está aí, o livro de Miqueias, bem na sua frente. Olha comigo o que diz o versículo 1 do capítulo 1 de Miqueias. A palavra do Senhor veio em visão a Miqueias, morastita, durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, a respeito de Samaria e Jerusalém. Miqueias, ele profetizou na mesma época que um grande profeta, que nós conhecemos muito, o profeta Isaías. Só que de uma maneira diferente de Isaías. Miqueias profetiza lá então por volta do ano 700 a.C., o seu ministério dura aproximadamente 40 anos de profetismo, e só que ele é diferente de Isaías, porque Isaías profetiza, Isaías prega, Isaías confronta as pessoas na corte, no palácio em Judá. Enquanto Miqueias, ele profetiza ao povo. Enquanto Isaías está lá dentro do palácio, Miqueias está com os camponeses, está nos campos, está com pessoas simples e prega para pessoas simples. E nós sabemos disso por causa da região de onde ele era morastita. Ajudou, né? Não ajudou. Bom, deixa eu dar uma segunda informação. Morastita significa um cidadão de Moresete. Agora sim a gente entendeu, né? Onde era Moresete? Moresete era uma vila, aproximadamente 40 quilômetros de distância de Jerusalém. E ali em Moresete nós tínhamos uma comunidade não muito rica, era uma comunidade simples. E provavelmente Miqueias era um camponês pobre, e os estudiosos alegam ou supõem isso porque não há indicação do nome do pai de Miqueias no livro. E quando não há essa indicação é porque a pessoa não era tão importante na sociedade. Então Miqueias, provavelmente esse camponês pobre, que foi conhecido por causa desses motivos como o profeta do povo, aquele que estava entre as pessoas mais pobres, mais simples, e pregava para essas pessoas.
E ele pregou sobre os reinados de alguns reis, nós vimos isso no versículo 1. Primeiro, Jotão. Jotão foi um bom rei em Judá, mas ele, apesar de ter sido um bom rei, ele não retirou os altares de idolatria que os judeus erigiram ali, apesar de que ele não permitia mais que os cultos acontecessem. Então ele deixou lá porque mexer nisso ia dar muita dor de cabeça, ele preferiu deixar lá e não comprar essa briga. Depois de Jotão nós temos o rei Acás. Acás é um rei ímpio. Acás se aliou à Assíria. Lembra que a Assíria era inimiga de Israel, do reino do norte, e futuramente se tornaria inimiga também do reino do sul, mas Acás está tentando ali apaziguar as coisas com tratados de paz, e é nessa época do reinado de Acás que o reino do norte é conquistado pela Assíria. Depois nós temos um terceiro rei, que é o rei Ezequias, e provavelmente Miqueias pregou só no início do reinado desse rei. Ezequias foi um dos melhores reis que Judá teve, se não o melhor. É sobre Ezequias que a gente lê que não houve rei como ele antes e depois. Ele foi melhor até do que o rei Davi. O problema é que a gente às vezes ignora Ezequias. Então ele profetizou no reinado desses 3 reis, dá um período de mais ou menos 40 anos. Enquanto Isaías estava lá pregando na corte, para todos esses reis, todos os príncipes, Miqueias estava aos camponeses, estava pregando aos súditos desses reis. Provavelmente, na maioria do tempo, na sua vila, lá em Moresete. Às vezes pregando em Jerusalém, mas a maior parte do seu ministério lá na sua vilinha, 40 quilômetros de Jerusalém. Então Deus chama esses 2 homens para mudar a nação de Judá. Um para mudar os líderes e o outro para mudar o povo. A nação tinha problemas sérios. Mas quais eram esses problemas? Nós vamos descobrir olhando as 3 grandes mensagens ou as 3 grandes pregações de Miqueias nesse livro. O livro é dividido em 3 pregações maiores. E essas pregações a gente sabe que ele é dividido assim porque começam com ouçam. Miqueias está chamando as pessoas a ouvirem a ele. E a cada sermão a gente vai ver ele começando com ouvir a palavra do Senhor. Ouçam isso, fulanos e tal. Então nós temos capítulo 1 e 2, a primeira mensagem. Capítulos 3 a 5, a segunda mensagem. Capítulos 6 e 7, a terceira mensagem. Enquanto a gente vai olhando essas pregações, nós vamos descobrindo o que Deus requer de nós. Enquanto povo, talvez poucos de nós um dia se tornarão líderes religiosos ou líderes de uma nação. E o que Deus requer de nós? Se nunca nos tornarmos assim, se nos tornarmos assim, vai para Isaías. Se não, vai para Miqueias. O que Deus requer de nós, se nós quisermos cumprir o plano de Deus de alcançar vidas na nossa nação e transformar a nossa nação para algo melhor? É o que a gente vai descobrir na mensagem de Miqueias. A primeira pregação de Miqueias, a primeira mensagem dele, está no capítulo 1 e capítulo 2, é uma mensagem de julgamento. Julgamento. Capítulo 1, há um anúncio de destruição. O anúncio de destruição a Samaria. Lembra que Samaria era a capital do reino do norte. E Miqueias está lá no sul, numa vilinha, pregando, Samaria vai ser destruída. Mas também um anúncio de destruição de Jerusalém, que é a capital ali de Judá. E a gente vai ver esse resumo dessa destruição, desse anúncio de destruição, nos versículos 2 a 5. Então, Miqueias, capítulo 1, versículos 2 a 5, diz assim a palavra de Deus. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como a cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Aqui Deus convoca toda a sua criação, nós vemos isso nos versículos 2 até 4. Deus convoca toda a sua criação a prestar atenção ao que ele vai dizer. Ele tem uma questão para tratar. E ele convida tudo o que ele criou para ouvir as suas palavras. E a imagem que nós lemos aqui é de Deus descendo do céu, lá do santo templo dele, e vindo até a terra. E nós vemos que a terra é como se ela derretesse diante de Deus.
porque ela não é capaz de suportar a presença de Deus. E por que Deus vem dessa maneira em fúria para a terra? O versículo 5 explica: por causa dos pecados de Judá e de Israel. E ele diz, esses pecados especialmente acontecem dentro das capitais de Israel e de Judá, lá em Samaria no norte e aqui em Jerusalém no sul. E se você continuar lendo o capítulo 1, você vê que Deus alista os pecados de Samaria e de Jerusalém, versículos 6 até 9, a gente não vai ler por causa do tempo, mas Deus mostra que o reino do norte, que sempre foi ímpio, desde a separação entre norte e sul, os pecados daquele povo estavam sendo replicados no sul. Então o sul se orgulhava de ter bons reis, de seguir a lei de Moisés, mas os pecados eram os mesmos, e Deus mostra isso nos versículos 6 a 9, todo mundo quebrava a lei de Moisés. E então, no final do capítulo 1, versículos 10 até 16, Deus traça uma rota, a rota do castigo. E qual era essa rota? Era Deus mostrando por onde é que os inimigos, que seriam instrumentos de justiça de Deus, por onde eles passariam, invadindo e disciplinando todo o povo, desde o norte até o sul. Ele ia passar por todos os cantos da terra e ia destruir o seu próprio povo. E aí no capítulo 2 nós lemos as razões desse castigo. Por que que Israel e Judá, por que essas duas nações serão castigadas por Deus, em especial Judá? E aí nós temos uma descrição dos pecados desse povo. Olha comigo o capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 até versículo 11. Capítulo 2, de 1 a 11. Ai daqueles que maquinam maldade e planejam o mal, deitados na cama. Quando raia o dia, o executam, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e tomam posses deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando uma desgraça contra esta família, da qual não livrareis o vosso pescoço, e não andareis com arrogância, pois o tempo será de desgraça. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará um triste pranto. Estamos inteiramente destruídos. Ele troca a porção do meu povo, como ele retira de mim, reparte os nossos campos entre os rebeldes. Portanto, tu não terás quem reparta a terra por sortes na comunidade do Senhor. Eles dizem: não pregueis, não pregareis tais coisas, a vergonha não nos alcançará, ó casa de Jacó. Por acaso é isso que se dirá: o Espírito do Senhor tem se irritado? São estas as suas obras? Não é verdade que as minhas palavras fazem bem ao que anda corretamente? Mas há pouco tempo o meu povo se levantou como um inimigo. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes, como homens contrários à guerra. Arrancais das suas casas agradáveis as mulheres do meu povo. Tirais a minha glória dos seus filhinhos para sempre. Levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso, por causa da impureza que traz destruição enorme. Se algum homem que pratica a falsidade mentir, dizendo: profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, esse será o profeta desse povo. Deus começa confrontando os líderes de Judá, e nós vemos isso no versículo 1. Ele aqui está se referindo aos príncipes e aos governantes ali da casa real. E ele diz que eles planejavam fazer o mal na cama e eles conseguiam executar, por quê? Porque eles tinham poder para isso. Ninguém os impedia. E esse mal é descrito no versículo 2, olha que impressionante, como o uso do domínio político, do poder político que eles tinham, para roubar ou para tomar propriedades daqueles que eram mais vulneráveis. E perceba como Deus chama isso. Versículo 2, ele chama isso de violência. Interessante, né? A pessoa pode cometer violência contra alguém sem nem tocar nenhum fio do seu cabelo, simplesmente roubando aquilo que ela tem. Deus diz: isso é violência. E vocês são violentos com o meu povo, vocês estão roubando o meu povo. Mas Deus promete que em breve Ele vai acabar com isso. Nos versículos 3 a 5 nós vemos que Ele diz que apesar de tudo isso, Ele vai trazer uma desgraça tão terrível que os seus nobres, eles não vão ser capazes de usufruir do roubo deles. Eles vão ter as suas próprias terras sendo saqueadas por outros, então eles não vão conseguir aproveitar o fruto do seu roubo.
E aí no versículo 6, Miqueias nos diz, provavelmente, que eles ordenavam aos profetas, o povo ordenava aos profetas, em especial os líderes, que eles não pregassem essas desgraças. Então eles diziam, fiquem quietos, se for para pregar esse tipo de coisa, a gente não quer ouvir, a gente acha que nada vai acontecer com a gente, então você não deveria estar pregando desgraça contra nós. E Miqueias responde no versículo 7. Ele diz, olha, para aqueles que andam corretamente, para aqueles que andam em obediência, a palavra do Senhor faz bem. Ela só traz terror e medo para aqueles que desobedecem ao Senhor. Então vocês não deveriam estar com medo, é só fazer o que Deus manda. Mas vocês querem que eu pare de falar porque vocês não estão fazendo o que Deus diz. Em outras palavras, a profecia só é ruim para aqueles que praticam mal. E aí então Deus mostra que a maldade não estava apenas nos líderes, mas estava em todo o povo. A gente vê isso nos versículos 8 até 10. Porque ele diz, o meu povo se colocou como meu inimigo. O meu povo se levantou contra mim. E ele alista alguns pecados, ele diz, vocês roubam os indefesos. Vocês arrastam mulheres de família para os seus cultos de prostituição, e assim vocês abandonam aqueles filhos sem mãe. É isso que todo o povo fazia. Por isso, Deus ordena aos crentes, fujam, saiam desse meio, porque aí é um lugar corrompido. E aí ele diz no versículo 11, que aquele povo não queria ouvir tanto Isaías lá na capital, quanto Miqueias entre o povo, não queria ouvir o confronto do pecado, mas queria ouvir apenas o que os profetas, falsos profetas, diziam. E eles prometiam fartura de álcool, fartura de bebida forte. Era como se hoje em dia fossem profetas que prometiam só bênçãos e prosperidade. O povo só queria ouvir esse tipo de coisa. Essa é a primeira mensagem de Miqueias. Miqueias está dizendo, olha, Deus promete julgamento contra Israel e também contra Judá, por causa da corrupção que há nesses dois lados da nação. E essa corrupção é encabeçada pelos líderes, e não só a gente vê nos líderes, mas é replicada pelo povo. O povo também faz essas coisas. Então, a gente percebe que parece que Miqueias está mostrando um progresso. De onde surgia toda essa injustiça no meio do povo? Ele diz que era fruto da idolatria. Porque o povo tinha deuses imorais. E quando a Bíblia se refere a deuses, não significa que eles existam de fato. É porque eles são uma realidade para as pessoas trocam Deus por ídolos. E por isso Deus diz deuses com letra minúscula. Não é que eles são deuses, não é que eles existam, mas é que o povo achava que existia. E então o povo estava ali se voltando aos deuses, e deuses que eram imorais, deuses que eram devassos. Naturalmente criados pelos homens, iam ser como os homens, né? É só olhar para a mitologia romana, a mitologia greco-romana, os deuses são como homens. Por quê? Porque foram os homens que criaram os deuses, eles tinham que ser iguais. E o povo adorava esses deuses, que naturalmente exigiam que o culto a eles fossem como eles eram, imorais, devassos. Então o povo fazia um culto imoral, com prostituição, com bebida, com baixaria, todo tipo de coisa ruim que a gente pode imaginar. E isso resultava em vidas tortas, pessoas que eram corrompidas no dia a dia. E de onde vinha a idolatria? Então nós víamos injustiça nas ruas, vinha da idolatria. E de onde surgia a idolatria? Miqueias diz no final do versículo 11, vinha do engano teológico. Vinha dos falsos profetas que diziam mentiras. Então, a idolatria era fruto da mensagem errada que os profetas traziam para o povo, dizendo, nada vai acontecer, vocês podem continuar fazendo o que vocês querem. Os profetas pregavam só o que o povo queria ouvir, e isso levava à idolatria, que por sua vez levava e produzia a injustiça no meio do povo. Então a gente vê aqui um progresso. A injustiça, o fruto que a gente vê na prática da vida das pessoas, ela é promovida, ela é fruto, ela é resultado do engano, da mentira. O engano, a mentira, leva à idolatria, que leva à injustiça. Uma vida devassa, uma vida imoral, é resultado de nós darmos ouvidos a pregações e a pregadores falsos. Uma vida devassa, uma vida imoral, é resultado de dar ouvidos a pregadores ou pregações falsas. Isso nos faz cultuarmos deuses, que não são deuses realmente.
Deuses que não são o Senhor, deuses criados à nossa própria imagem, deuses criados à nossa própria preferência, e isso vai resultar em cultos, em práticas corruptas, coisas imorais, para que a gente alcance tudo aquilo que a gente sempre desejou. Então, tem uma coisa muito prática para a gente aqui. Nós deveríamos dar atenção ao que nós consideramos como verdade. Porque aquilo que nós consideramos como verdade vai interferir o nosso culto e vai interferir a nossa prática no dia a dia. A quem você dá ouvidos? Quem que você gosta mais de escutar? Você já parou para pensar de onde vem a fonte de autoridade dessa pessoa? Talvez alguém no canal do YouTube que você tem e você gosta de ouvir. Talvez um comentarista político que você gosta de ouvir. Talvez um livro que você gosta muito de ler. Um pregador que você gosta muito de ouvir. Você já parou para pensar de onde vêm os pressupostos, de onde vêm as ideias dessa pessoa? Você já observou a vida dessas pessoas? É interessante isso, né? As pessoas gostam das ideias. Então elas pegam Freud, elas pegam tantas outras pessoas e dizem, olha como essas ideias se aplicam. Mas quando você começa a estudar a vida dessas pessoas, você... não dá. Essa pessoa era imoral, ela traía a esposa, traiu o marido, não foi um bom pai. Como é que eu vou dar ouvidos à ideia dele? Mas a gente ignora isso, a gente fala, não, vamos ficar com a ideia, porque a ideia é boa. Mas se a ideia é boa, deveria ter produzido uma vida boa. Nós deveríamos olhar para a vida das pessoas que nos ensinam. Que resultado aquilo que a pessoa acredita está produzindo na vida dela? Que resultado está produzindo no casamento dela? Que resultado está produzindo no trabalho? Que resultado está produzindo em relação às finanças, à criação dos seus filhos? Nós deveríamos olhar para esses mestres, para a vida desses mestres, não só ouvir o que eles falam, mas se você parar para pensar, a maioria das pessoas que dão pitacos, que dizem, que enchem a boca e vomitam verdades e dizem, eu tenho a verdade nos meus lábios, a maioria tem vida torta. E aí você deveria considerar isso. Porque se você considera como verdade aquilo que é falso, se você considera como verdade aquilo que é mentiroso, a sua vida vai desembocar em injustiças, e injustiças das piores possíveis. Nós podemos imaginar aqui egoísmo, o medo, o desespero, a desesperança, o isolamento, o desamor, o roubo, a maldade, a violência, é tudo fruto do engano. De coisas que você acha que são verdade, mas não são verdade. Deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui, que vai ser prática só na época de pandemia. Muitas pessoas na nossa época estão sendo enganadas por pretensos detentores da verdade. Pessoas que dizem, eu tenho a solução para tudo, eu sei porque tudo isso aconteceu, eu sei quais são os métodos para a gente lidar com isso aqui, e eu tenho a verdade. E muitas pessoas estão sendo enganadas porque você não tem provas de que aquilo é verdade, mas a pessoa, só porque tem um título, só porque ela fez uma faculdade, está na boca dela, é verdade, não tem como negar isso aí. E muitos estão dando ouvidos e dizendo, não, isso é verdade. Mas você vê várias verdades contraditórias, cada um diz uma coisa. E você diz, espera aí, se é tão óbvio, se é tão claro, por que há discordância? Então, será que é verdade mesmo? E muitas pessoas estão ouvindo essas coisas contraditórias. Muitas dessas coisas ditas por pessoas que negam a Deus, que não acreditam na existência de Deus. E a gente faz reza para elas todos os dias e diz, o que elas dizem é verdade, eles entendem do assunto. Como entendem se negam a existência de Deus? E pessoas que estão disseminando ideias, e quando você olha para a vida delas, vidas tortas. E muitos estão dando ouvidos a esses pretensos detentores da verdade, e ignorando seus pastores. Aqueles que desgastam suas vidas em busca do amor e da edificação das ovelhas. E as pessoas dizem, não, mas o meu pastor, ele não sabe o que ele está falando, quem sabe são essas pessoas. Essas pessoas não te amam. Essas pessoas não te conhecem. Quem te ama te conhece, quem visita você te conhece. Essa pessoa não só conhece você, mas conhece a palavra de Deus e sabe o que é melhor para você. Qual é o resultado de pessoas darem ouvidos àqueles que dizem que estão com a verdade e não têm vidas exemplares, mas ignorarem aqueles que dizem que estão pregando a verdade e têm vidas exemplares e amam realmente as ovelhas? O resultado é o que a gente tem visto por aí. Sentimentos, pensamentos e práticas injustas. A igreja está se tornando injusta. Isso é fruto do engano. Fruto do engano. A única fonte de verdade que nós deveríamos considerar como verdadeira é a palavra do único que é verdadeiro. A palavra
de Deus. E é a ela que nós deveríamos dar ouvidos. E nós deveríamos dar ouvido aos profetas que anunciam ela. Porque se você começa a dar ouvidos a coisas falsas, que não são verdadeiras, não têm comprovação, a sua vida vai desembocar em injustiça. É impossível reverter esse quadro. É isso que acontece. Essa é a primeira mensagem de Miqueias. Haverá um julgamento. Uma segunda mensagem de Miqueias está nos capítulos 3 a 5. É uma mensagem de restauração. Restauração. E agora a gente vai passear aí um pouquinho por esses trechos. No capítulo 3, Deus explica um pouquinho com mais detalhes os pecados dos líderes ali em Judá, e ele anuncia o juízo que virá em breve por causa desses pecados. E nos capítulos 4 e 5 há uma série de promessas de restauração para o povo, depois que o castigo vier. E a gente vai olhar para essas promessas daqui a pouco, tá? Guarda aí, deixa o dedinho aí nesses 2 capítulos, a gente já vai olhar para eles. Mas por enquanto, eu quero que você observe um pouquinho mais de perto o que Deus diz sobre a corte em Judá. Aquilo que acontecia lá no palácio, lá nos antros mais ricos de autoridade em Judá. Olha o capítulo 3, versículos 1 a 12. Nós vamos ler o capítulo inteiro aí. Eu disse, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois conhecedores da justiça? Vós que detestais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmagais os ossos, e os repartis em pedaços, como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Ele esconderá seu rosto deles naquele tempo, por causa da maldade que eles têm cometido. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que induzem o meu povo ao erro e clamam paz, enquanto têm o que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que não lhes dão pão, que não lhes dão de comer. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, o dia escurecerá sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhos se confundirão. Todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com mal. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. Aqui nós temos o confronto ao pecado de 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o dos líderes, os governantes. Versículos 1 a 4 mostram isso. Quem eles eram? Eles eram os chefes, eles eram os cabeças, eles eram os príncipes do povo. Deus disse, se há alguém que deveria conhecer a justiça, são vocês. Vocês são os líderes da nação. Mas, Deus diz, vocês odeiam o bem. E vocês amam o mal. E Deus diz que eles desossavam, uma linguagem aqui de açougue, eles desossavam o povo, e devoravam tudo, devoravam a carne do povo, eles não deixavam sobrar nada. Tem gente que gosta de comer até o tutano do osso do frango, né? É mais ou menos isso que eles faziam. Eles arrancavam a pele, comiam a carne, o que sobrava do osso, eles quebravam, jogavam na panela e faziam um ensopado. E ele está falando, eu não estou falando de Masterchef, eu estou falando do que eles faziam com o meu povo. Eles tinham tudo que o meu povo tem. Deus promete, olha, no dia do castigo vocês vão clamar por socorro, mas eu não vou ouvir vocês, por causa da maldade de vocês. O segundo grupo são os profetas. Como se não bastasse, os líderes eram imorais, mas de quem a gente esperava que pelo menos tivesse alguma coisa de boa? Os crentes, os pastores, os pregadores. Olha o que acontece, versículos 5 a 8. Deus condena aqueles religiosos,
porque eles pregavam paz. Mas eles pregavam paz, nada vai acontecer com a gente, tudo está de boa aqui. Deus não vai fazer nada contra nós. Mas eles faziam isso só enquanto tinham algo para comer. Se você dava pão para eles, se você pagava um honorário para o profeta, ele pregava coisa boa para você. Mas para aqueles que não davam pão para ele, para aqueles que não davam dinheiro para o profeta, ele profetizava coisa ruim. Interessante, né? Nem parece coisa dos dias de hoje, né? Se você pagar, vai ter bênção, vai ter cura, vai ter prosperidade. Não pagou, olha, falta de fé, né? Deus vai castigar você, desculpa falar. É mais ou menos isso que a gente vê nos dias de hoje. Deus promete, eu vou castigar vocês, em forma de cegueira espiritual. Eu vou dar noite, eu vou dar trevas para vocês. Eu não vou usar mais vocês como minha boca. Eu vou confundir vocês, eu vou deixar vocês com visões falsas. Vocês vão orar a mim, mas eu não vou responder às suas orações. E em contraste, a gente lê no versículo 8 que Miqueias era o único cheio do Espírito do Senhor, dentro de tantos falsos profetas, e ele diz: eu sou o único capaz de confrontar o pecado do povo e de anunciar a verdadeira justiça pelo poder do Espírito. Vocês gostam tanto desses profetas, Deus não vai mais falar por meio deles. O terceiro grupo, versículos 9 a 12, de pessoas que Deus confronta, são todos os demais que tinham autoridade. Então aquele abarca todos, né? Eram os líderes, são os profetas, e aí, mas tem outros líderes? Todo mundo. Todo mundo que tem autoridade nesse negócio, nessa nação aí, tem um problema. E ele dá um resumo. É um resumo terrível de como eram todas as esferas de autoridade em Judá. Os versículos 9 a 12 nos mostram que todo mundo odiava a justiça. E pervertiam a justiça porque a odiavam. Eles construíam a cidade com sangue inocente e com maldade. Todos estavam corrompidos. E o que nós lemos nesses versículos é que todo mundo tinha o seu preço. Todo mundo. Se você fosse até um juiz, o juiz julgava causas apenas em troca de subornos. Qualquer semelhança é mera coincidência com o nosso tempo. Se você então fosse até os sacerdotes, então aqueles que deveriam pregar a palavra de Deus, te trazer uma palavra de consolo, de exortação, de encorajamento, eles ensinavam apenas pelo lucro. Então eles colocavam um gasofilaço na frente e diziam: coloca a moeda aqui que eu falo alguma coisa. Tá bom, então os juízes eram assim, os sacerdotes eram assim, pelo menos os profetas que vão dizer para nós a palavra do Senhor vão ser diferentes. Não, eles também adivinhavam só por dinheiro. E todos ainda diziam que Deus estava com eles. E que por isso nenhum mal aconteceria sobre eles. Interessante, né? Só porque ocupavam função de importância, achavam que Deus estava aprovando toda essa desgraça que eles faziam. Essa é a segunda mensagem de Miqueias. Deus vai restaurar Israel, mas antes de fazer isso, Ele vai castigar. E vai castigar em especial os líderes. Porque esses líderes eram os maiores responsáveis pela injustiça que se via na nação. De quem se esperava o contrário era o que a gente via o oposto. Eles deveriam estar promovendo justiça, estavam promovendo injustiça. E diante disso, algo fica muito claro. Um dia Deus vai punir todo e qualquer pecado, em especial os líderes que provocam o pecado. Deus vai punir. Os líderes do pecado serão castigados primeiro. É importante a gente lembrar disso nessa época que a gente tem vivido, uma época de eleição, né? Agora começam a surgir vários candidatos, várias boas notícias, né? Tudo já está melhorando. É época de eleição. E nessa época de eleição, é importante lembrar disso aqui. Se você que está me ouvindo agora, está aqui sentado nesse salão, ou você que está me acompanhando pela internet, exerce liderança em qualquer nível, seja uma liderança política, seja uma liderança judiciária, ou seja uma liderança eclesiástica. Se você está em alguma dessas esferas, é juiz, é advogado, é pastor, é candidato, é vereador, é senador, é presidente, seja lá quem você seja, é diácono, é padre, é freira, né? Freira não. Se você está em algum nível de autoridade, mas você é uma pessoa injusta, você ama o mal, e você repudia, você odeia o bem, você desossa os pobres, os necessitados. Você tira de quem não tem, devora tudo o que eles têm. Se você é motivado pelo lucro, se
você só serve a quem paga mais, ou só faz coisas para ganhar votos, saiba que um dia a plena justiça vai ser feita. Haverá um dia em que a justiça vai ser feita. Deus vai te castigar. Diante disso, os líderes que são injustos deveriam se envergonhar da sua conduta. Deveriam se arrepender dos seus pecados, deveriam clamar pelo socorro de Deus, deveriam abandonar o mal, deveriam passar a buscar o bem antes que seja tarde demais. Porque se não fizerem isso, haverá um dia em que o castigo chegará e eles deveriam se preparar para esse castigo, mesmo que demore, mesmo que pareça que nunca vai acontecer, vai acontecer. Nós acabamos de cantar, Deus não é homem para que minta, Deus é fiel, a sua palavra vai se cumprir, então vai haver um castigo. Ou você se arrepende, ou você encara esse castigo. E talvez você esteja do outro lado, e está me ouvindo aqui. Talvez você não esteja do lado de líderes que oprimem pessoas, mas você esteja do lado das pessoas que são desossadas pelos líderes, que são devoradas. Talvez você seja uma das pessoas roubadas, uma das pessoas extorquidas, abusadas, oprimidas, injustiçadas. E você já tentou de todas as formas e não encontrou justiça. De que você esperava justiça, você não encontrou. E não há ninguém que te ajuda na sua causa. Você pode se lembrar de que um dia isso vai ter fim. Um dia terá fim, porque todos os seus algozes vão ser punidos. E vão ser punidos merecidamente. No final haverá justiça plena, mesmo que não pareça. Deus vai fazer justiça. Nós chegamos, enfim, à terceira mensagem de Miqueias. A terceira pregação de Miqueias é uma pregação de arrependimento. Primeiro julgamento, segundo restauração, depois arrependimento. E nós vemos o final do livro, capítulos 6 e 7. E o cenário desses dois capítulos é o de um julgamento. Olha comigo os versículos 1 e 2 do capítulo 6. Ouvi agora o que o Senhor diz. Levanta-te, defende a tua causa diante dos montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, e entrará em juízo contra Israel. Eu não conheço muito de justiça, eu não conheço muito dos trâmites que acontecem. Talvez tenha gente aqui mais capaz de explicar isso para a gente. Mas o que o texto começa a dizer é que Deus aparece como um promotor de justiça. E Deus está chamando aqui as pessoas que vão avaliar aquele caso, e Ele vai acusar o seu povo diante de um tribunal. E Ele vai acusar diante dos montes. Impressionante, né? Ele chama a natureza, olha, vocês vão ouvir a minha causa contra o meu povo, e vocês vão julgar a gente, tá bom? E Deus então apresenta duas acusações contra o seu povo. A primeira está nos versículos 3 a 8, olha o que ele diz. Ó povo meu, o que é que te fiz? Em que te ofendi? Responde-me. Eu te tirei da terra do Egito, e te resgatei da casa da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam diante de ti. Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que reconheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor? E me prostrarei diante do Deus excelso? Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de 1 ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros, ou com 10.000 carneiros de azeite, ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? A primeira acusação está nos versículos 3 até 5. Deus descreve o que ele fez pelo seu povo até aquele momento. Deus relembra toda a história de redenção de Israel. Deus cita a grande libertação da escravidão no Egito. Deus cita uma boa liderança que ele deu ao povo, Moisés, Arão e Miriam. Deus cita maravilhosas bênçãos, e aqui no caso de Balaão, e depois, mais do que isso,
E lembrar disso deveria ter servido de lição ao povo, de que os atos de Deus são justos. Por isso Deus pergunta para o povo no versículo 3, povo meu, o que foi que eu fiz de mal para vocês? Olhem para a história de vocês, onde eu fui pesado? Onde eu fui exigente demais? Onde eu fui ofensivo com vocês? Eu só fiz bem para vocês. Então o povo se defende. Nós lemos isso, versículos 6 e 7. E na verdade não tem defesa, porque o povo responde, olha, nós não temos condições de nos dirigir diante do Senhor, nos comparecer à presença do Senhor, esse Deus que é excelso, que é majestoso, que é um Deus exaltado. Quem sabe talvez com sacrifícios eles pensam. Quem sabe talvez se nós oferecêssemos o melhor que nós temos para Deus, será que Ele se agradaria dessas coisas? Quem sabe talvez, olha aqui, que loucura, eles dizem no versículo 7, será que Deus se agradaria do meu primogênito? Se eu pegar o meu filho, meu primeiro filho, matar o meu filho, diante do Senhor em sacrifício, a gente sabe que eles faziam isso para Moloque. Mas eles dizem, será que se eu fizer isso para Deus, será que vai ser o suficiente para aplacar a ira de Deus, para acalmar o Deus Todo-Poderoso? Miqueias diz, não. E parece que é Miqueias assumindo a palavra no versículo 8. E aí Miqueias se dirige ao povo descrevendo o que Deus quer do povo. E aqui parece que ele está ressoando as palavras de Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Algo que Deus tinha dito há muito tempo atrás para o povo, pela boca do próprio Moisés. E o que Miqueias diz? Olha, Deus já disse o que Ele quer de vocês. 3 coisas. Que vocês pratiquem a justiça, façam o que é certo. Que vocês amem a misericórdia, amem aquilo que é bom, aquilo que é fiel. E que vocês andem humildemente com Deus. Mostrem reverência em toda a sua vida. Essa seria a resposta adequada a tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel. E não aquela injustiça que se via na vida das pessoas. E então temos o segundo ato de acusação. Esse foi o primeiro. O segundo ato de acusação vai do versículo 9, do capítulo 6, até o capítulo 7, versículo 10. E aí nós vemos a acusação no final do capítulo 6. Nós não vamos ler por causa do tempo. Mas, em outras palavras, Deus está condenando toda a idolatria, toda a injustiça e apostasia que havia no meio do povo. Esse povo que era mentiroso. Esse povo que vivia nos pecados dos piores reis que Israel já teve. Era uma geração corrompida. E aí nós vemos a defesa do povo. Capítulo 7, de 1 a 10. Na verdade é a defesa de Miqueias em favor do povo. Miqueias assume a palavra como se estivesse representando o povo. E ele está dizendo, vocês deveriam falar isso aqui para Deus. E ele lamenta aquela situação. Olha os versículos 1 a 7 do capítulo 10. 1 a 7. Miqueias 7, de 1 a 7. Ai de mim, porque estou como quem colhe as frutas do verão, como os que rebuscam na vinha. Não há cacho de uvas para comer, nem figo novo que tanto desejo. O homem piedoso foi aniquilado da terra. Não há sequer um justo entre os homens. Todos armam ciladas para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. As suas mãos estão aptas para fazer o mal. O príncipe e o juiz exigem suborno. Os nobres impõem seu próprio desejo. Todos eles tramam o crime. O melhor deles é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado por seus vigias, o dia do castigo. Agora começará a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Tende cuidado com o que dizeis, até para aquela que vos abraça. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias reconhece que o pecado havia tomado conta de todo o povo. Não havia, ele diz nos versículos 1 e 2, piedosos, não havia justos na terra. Era raro você encontrar alguém assim. A maioria era cruel, era violenta e atacava os seus próprios irmãos. E aí nos versículos 3 e 4 nós vemos novamente a descrição dos pecados dos líderes
sendo que, olha lá, o melhor deles era pior que uma cerca de espinhos. Imagina o seu apelido ser, e aí, espinheiro? O melhor deles era como uma cerca de arame farpado. Quando a gente está jogando bola e tem aquelas chácaras com aquelas plantas com espinhos, né? E a gente bate o pé ali, dá uma dor e um ódio, né? Era assim, o melhor do povo era assim. Você chegava perto, você saía machucado. E ele diz que o castigo está para chegar. E versículos 5 e 6 mostram que esse castigo viria em formas de brigas, de intrigas, disputas entre eles mesmos. Lembra, o texto diz aqui que noras serão contra a sogra. Nora contra a sogra é juízo de Deus, tá? Nora não precisa ser contra a sogra. Mas ele diz que a confusão ia tomar conta de todas as pessoas, em todos os âmbitos. A família seria contra ela mesma. Deus vai confundir todo mundo. Deus vai produzir briga aí. E eles não vão confiar nem nos seus cônjuges. A nação iria se destruir de dentro para fora, antes que os inimigos atacassem do lado de fora. E Miqueias, porém, descreve o que os poucos justos que sobraram deveriam fazer, versículo 7. Vou confiar. Eu vou esperar na salvação do Senhor, porque mais cedo ou mais tarde Ele vai nos responder. Parece muito com Abacuque, né? O juízo vai vir, mas a gente vai confiar. Vamos esperar. Essa é a terceira mensagem de Miqueias. Diante de tanta corrupção, e uma corrupção que estava presente em especial na liderança da nação, Deus oferece ao povo, em especial os mais nobres, a oportunidade de se arrepender. Se arrependam. Se arrependam. E Miqueias está exemplificando como eles deveriam responder. Vocês deveriam responder do jeito que eu estou falando aqui. Caso isso aconteça, eles vão ser salvos do castigo que virá. E como é esse arrependimento? Como que o povo deveria agir? A gente leu, capítulo 6, versículo 8. Leia de novo comigo. 6, 8. Ó homem, Ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? O que Deus requer de nós, como seu povo, mesmo que os nossos líderes não ouçam o Senhor, o que Deus requer de nós é que andemos com Ele. E essa é a nossa resposta à corrupção da nossa nação, à corrupção do mundo em que nós vivemos. É a maneira como nós lutamos individualmente para que a gente mude o nosso país. É a maneira com que nós deveríamos agir. E o que é andar com Deus? Miqueias acabou de dizer. Primeiro é praticar justiça. Você tem dúvida de como é andar com Deus? Pratique a justiça. Não só defenda a justiça nas redes sociais. Não só exija a justiça sendo cumprida pelas autoridades. Não só pregue a justiça nos seus discursos, mas coloque a justiça em prática no seu dia a dia. Você seja um agente de justiça. E como você faz isso? É só olhar para a mensagem de Miqueias. Odeie o mal e se apegue ao bem. Busque o bem. Desde os pequenos atos até os grandes atos, diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos, diante dos seus irmãos, diante dos seus funcionários, diante dos seus patrões, faça justiça, pratique justiça. De que adianta você condenar a injustiça daqueles que estão lá em cima, daqueles que têm poder, daqueles que têm autoridade, se quando você tem o poder para fazer justiça, você se torna semelhante aos injustos? Você diz, eu nunca faria o que eles estão fazendo, e quando tem a oportunidade de fazer justiça, não faz. De que adianta condenar? Porque a única diferença que você tem deles, então, se você faz isso, é o dinheiro, ou é a posição de autoridade, ou falta só a oportunidade, porque você se tornaria igualzinho a eles. Pratique a justiça. Você quer mudar o país? Segundo, Miqueias diz, ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Não é só você ter dó das pessoas que não têm nada. Não é só ter dó daqueles que sofrem nas mãos de opressores. Você deveria sim ter essas coisas, mas você deveria agir em favor dessas pessoas. E o que é assim compadecer dos que são alvos da injustiça, que não amar a misericórdia? Nós nos entregamos àquilo que nós amamos.
Você ama o seu casamento, você ama o seu filho, você ama a sua profissão, você ama a sua carreira, você ama os seus sonhos. E você se entrega a essas coisas. Você busca essas coisas, você se desgasta por essas coisas, você passa noites em claro por essas coisas. Então se você não se envolve com misericórdia, é porque você não ama ela. Porque se você amasse, você se envolveria. Você se desgastaria pela misericórdia. Ame a misericórdia. O que é andar com Deus? O que Deus quer de nós para mudar a nossa nação? Pratique justiça, ame misericórdia. Mas aí Miqueias finaliza de maneira fantástica. Ande humildemente com o teu Deus. Andar com Deus é viver lembrando constantemente de que nós somos nada. Nós somos pequenos, tudo que nós temos é presente, imerecido, como a salvação que Ele deu a Israel lá no passado. A arrogância é o primeiro passo que a gente pode dar para que nos desviemos do caminho do Senhor. Nós achamos que somos bons o suficiente. E aí depois disso vem a ingratidão. Com a ingratidão vem o egoísmo. E por fim nós temos a indiferença. Os outros não são importantes. E a autossuficiência, eu me basto. Você olha no espelho e diz, quão grande és tu para si mesmo. Porque você acha que é bom demais. Andar com Deus é viver humildemente diante dele. Eu sou nada. Sou nada. Essa é a mensagem de Miqueias. O que nós vimos até aqui é que Deus vai julgar Israel. Especialmente por causa da opressão, da idolatria que é provocada pelos falsos líderes daquelas nações. Sejam eles políticos, juristas ou religiosos. E Deus levanta Miqueias então, para confrontar essas pessoas e dar oportunidade para que elas se arrependam, juntamente com toda a nação, não só os líderes, mas especialmente os pobres e os necessitados. Mas em meio a tudo isso, o Senhor promete a restauração futura. Lembra que eu falei que a gente ia voltar para os capítulos 4 e 5? A gente vai olhar agora um pouquinho nesses capítulos. Como haverá de acontecer a restauração? Olha o capítulo 4. Nós vamos ler versículos 1 a 10. 4, de 1 a 10. Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o monte mais alto, e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. Muitas nações irão e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação e não aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e ninguém os afugentará dali, porque o Senhor dos exércitos disse isso. Pois cada um dos povos anda em nome do seu Deus, mas nós andaremos para todos sempre em nome do Senhor nosso Deus. O Senhor diz, naquele dia reunirei os que tropeçam, e ajuntarei os que foram expulsos, e os que eu afligi. Farei um remanescente dos que tropeçam, e uma nação poderosa dos que haviam sido expulsos. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, montanha da filha de Sião, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que gritas tanto? Por acaso não tens rei? O teu conselheiro morreu para que tivesses tantas dores como uma mulher no parto? Ó filha de Sião, sofre dores e trabalha como a mulher no parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo e virás à Babilônia. Mas ali serás libertada. Ali o Senhor te salvará da mão dos inimigos. Deus disse que nos últimos dias, Ele vai oferecer salvação a todas as nações. Versículos 1 e 2 mostram isso. As nações virão até a sua casa em busca da sua lei. Mas em segundo lugar, Ele diz que vai julgar todos os povos. 3 a 5 a gente vê isso. Até os povos mais distantes serão julgados pelo Senhor, incluindo as nações que vão conquistar Israel e Judá. E por fim, o Senhor vai reinar sobre os que se renderem a Ele, versículos 6 a 8. Eles agora vão fazer parte de uma nação especial, o seu povo Israel, que agora será redimido.
Mas para isso, a gente leu dos versículos 9 e 10, Israel terá de sofrer dores de parto, até que nasça um filho que vai libertar Israel das mãos dos seus inimigos. Que filho é esse? Olha comigo o capítulo 2, versículos 12 e 13. 2, 12 e 13. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Por certo congregarei o restante de Israel. Eu os colocarei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Aquele que abre o caminho subirá diante deles. Eles atravessarão, entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá diante deles e o Senhor à sua frente. Deus promete que irá reunir o seu povo rebelde depois de castigá-lo. E ele vai reunir esse povo em um só aprisco, como ovelhas em um só rebanho. E nesse aprisco eles vão entrar e sair, e eles vão encontrar pastagem, eles vão encontrar alimento. E nós lemos quem é que vai pastorear essas ovelhas. O texto diz: aquele que abre o caminho, o rei de Israel, o próprio Senhor Deus que vai liderar esse povo, o próprio Deus em pessoa. E quem vai ser esse pastor divino que vai cuidar do povo de Deus no futuro? Olha comigo agora o capítulo 5, versículos 2 até o início do versículo 5. Capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, tu os entregarás até que a parturiente dê a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos israelitas. Ele permanecerá e cuidará do povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os confins da terra. Ele será a nossa paz. Esse pastor divino, esse filho que Israel dará à luz, que vai cuidar do povo de Deus no futuro, vai nascer em uma cidade, uma pequena aldeia em Judá, chamada Belém Efrata. Sabe o que significa Belém? Casa de pão, onde há alimento. Efrata significa frutífera. Nessa cidade de pão frutífero, vai nascer um bebê. E esse bebê vai reinar sobre Israel. Mas perceba, desde quando ele existe? Versículo 2. Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, é um rei, mas é um rei eterno. Um rei eterno que vai se encarnar, se fará homem, vai ser o próprio Deus entre os homens. E Deus vai entregar Israel nas mãos dos seus inimigos, até que esse bebê nasça. E então o Senhor fará os israelitas se voltarem para esse rei que irá nascer. E no versículo 4 nós lemos que ele vai cuidar do povo de Deus na força do Senhor, como se fosse o próprio Senhor presente entre eles. E esse povo vai ser sempre fiel, esse povo vai ser composto de todas as nações da terra, pessoas de todas as nações da terra. E nós lemos no versículo 5, a primeira parte, uma das frases mais bonitas de Miqueias. Esse rei que irá nascer, será aquele que selará a paz entre o povo rebelde e o Deus Santo. Ele será a nossa paz. Você já sabe de quem Miqueias está falando, não sabe? Se você vê em alguma cantata de Natal, você sabe de quem Miqueias está falando. Quanto texto lindo, falando de um bebê que nasceu em Belém, cerca de 700 anos depois de Miqueias, e que viveu de modo perfeito na terra. E por que ele viveu de modo perfeito na terra? Porque ele era eternamente divino. Não tinha como ele não viver de forma perfeita, porque ele é divino, ele é Deus. E depois de crescer e viver de maneira perfeita por toda a sua vida, chegou um momento em que ele se identificou como o bom pastor. E você já leu sobre isso em João capítulo 10. Ele disse: o bom pastor, ele reúne as suas ovelhas, as ovelhas de Deus, em um só aprisco. Ele abre a porta para elas, ali ele as alimenta, ali ele protege as ovelhas do Senhor. Gente, Miqueias está falando de quem?
Miqueias está falando de Jesus Cristo, o Rei e Pastor divino, aquele que vive desde a eternidade, que nos salva dos nossos pecados, aquele que nos torna parte do povo de Deus, aquele que sela a paz entre nós, pecadores, e o Deus Santo. E como nós deveríamos responder essa mensagem? Como nós deveríamos olhar para a mensagem de Miqueias e responder a tudo isso? O próprio Miqueias dá uma sugestão para a gente, e a gente vai encerrar com essa sugestão. Olha o final do livro, capítulo 7, versículos 18 a 20. Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste a nossos pais, desde os dias antigos. É assim que nós deveríamos reagir à mensagem de Miqueias. Queridos, vamos orar, para que essas palavras estejam nos nossos lábios, e para que aquilo que Deus requer de nós como povo esteja nas nossas mãos, dia após dia. Amém? Vamos orar. Querido Deus, quem é semelhante a Ti? Um Deus que perdoa a maldade, se esquece da transgressão, que não retém a sua ira para sempre, tem prazer na misericórdia. Um Deus que dia após dia tem compaixão de nós, apesar dos nossos pecados. Um Deus que lançou para longe de nós todos os nossos pecados, as nossas maldades, como se tivesse lançado nas profundezas do mar. Um Deus que mostra a tua fidelidade ao teu povo, um Deus que cumpre a tua palavra, um Deus que se fez carne para nos salvar. Queremos reagir da maneira com que o Senhor espera que vivamos nessa terra, em prática da justiça, amando a misericórdia e andando em humildade com o Senhor. Ajuda-nos nisso. Em nome de Jesus. Amém.